agora vamos comentar rapidamente, enquanto esperamos o Paulo Petersen, os juros. Vamos tentar examinar o que levou o governo e o Banco Central, que agora estão juntos com o Galípolo, não tem mais a alegação possível de que era coisa do Campos Neto. O que levou o governo a elevar os juros em mais 1%? Por que essa decisão é profundamente errada? Quais são os seus efeitos e, principalmente, aqui, quais são as alternativas, que é o que nos interessa mais? Bom, vocês já devem saber, os juros que estavam em 12,25% foram para 13,25%. O Banco Central já anunciou que daqui a um mês eles vão para 14,25%. Como a inflação está em 5%, o juro real é de aproximadamente 9% ao ano. Com certeza, é o juro mais alto do mundo. O que levou o governo a tomar equivocadamente essa decisão? São sinais de instabilidade na economia. O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um economista progressista, escreveu no início desse ano um artigo em que ele afirmava que as condições fiscais e monetárias estão se deteriorando. Ele apontava como um dos fatores e uma espécie de demonstração a alta do dólar, que a gente pode ver aqui no gráfico que pega os últimos 6 meses. O dólar está aqui, olha. Acompanhe principalmente essa linha vertical no meio do gráfico. Esse é o valor do dólar, 5,45 praticamente, em 30 de setembro. Ele sobe 15% em poucos meses, menos de 3 meses. Ele bate em 6,27 e ele começa a descer um pouco mais adiante. Em dezembro, principalmente. Hoje ele está em 5,85, alguma coisa ontem. Essa queda ocorre justamente no momento em que o governo cede às pressões dos mercados financeiros, esse pico, a descida do pico de janeiro, em que o governo anuncia que vai atender às reivindicações da Faria Lima, dos mercados financeiros, e que vai começar a elevar os juros. Há uma trégua. A decisão de ontem faz parte dessa trégua, mas ela só basta olhar o gráfico para ver que as coisas estão num novo patamar. O dólar não voltou para 5,45, ele está na faixa de 5,80 a R$6. Ou seja, o país e o governo estão ainda vulneráveis e ainda mais vulneráveis a novas pressões da Faria Lima. Nos jornais, a decisão foi também vista como técnica, como o que tinha para ser feito. Aliás, os jornais praticamente não dão destaque para essa notícia, embora ela seja profundamente grave para o conjunto do país. Os jornais estão alinhados nessa ideia de que não é possível fazer nada. A gente pode alinhar aqui 4 grandes efeitos dessa medida que passam batidos no noticiário. O primeiro, mais direto, é o próprio aumento da desigualdade. Os juros que são pagos pelo Estado vão beneficiar aproximadamente 0,1% da população. Eles têm subido muito, eles estão na casa agora, com essas novas altas da taxa de juros, de R$1 trilhão por ano. São períodos de 12 meses que são medidos pelas estatísticas. Eles já estavam num patamar exorbitante há cerca de 6 meses, R$600 bilhões por ano, e subiram ainda mais. Tem inúmeras consequências. Uma das consequências mais claras é o aumento incessante do preço dos imóveis, das casas e dos aluguéis, da compra e de aluguel de imóveis, porque boa parte dessa riqueza que é multiplicada no mercado financeiro, ela busca ativos reais, ela busca solidez, ela busca sair dos papéis e se transformar em riqueza física. O segundo grande problema é o agravamento das condições de vida, porque esses juros pagos pelo Estado, o aumento deles influencia e produz o aumento de todos os outros juros pagos pela sociedade, pela população e pelas empresas.
Os juros pagos pelo Estado são de 14% ao ano. Os juros pagos no cheque especial são de 10% ao mês, que dá 250% ao ano, mais ou menos. E a consequência é essa, gente. O número de endividados aumenta, são 73 milhões de adultos, não são 73 milhões em geral. Isso, o percentual deve ser de mais de 50% das pessoas que têm atividade econômica. Aliás, são 100 milhões de brasileiros que estão no mercado de trabalho. Então, corresponde a 73% desses brasileiros. E as estatísticas mostram, pior do que isso, que entre as camadas de renda mais baixa, entre, por exemplo, quem recebe Bolsa Família, o endividamento já come cerca de 20% ou mais da renda das pessoas. Então, são pessoas empobrecidas e que são obrigadas a transferir boa parte da sua renda para o sistema financeiro. Um terceiro fator muito negativo é o desaquecimento do mercado de trabalho. Quando o governo oferece uma taxa de juros de 14%, qualquer empresário vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer qualquer investimento, porque ele muito dificilmente qualquer atividade econômica dá um lucro comparável a esses 14%. E o governo oferece esse retorno sem risco, sem trabalho, sem esforço, sem contar com adversidade nenhuma, sem ter que enfrentar concorrência. Tem um dado muito interessante. Uma taxa real de juros de 9% ao ano significa dobrar o valor aplicado em 10 anos. Então, você imagina que é como se uma pessoa tivesse uma casa, vendesse essa casa, aplicasse em papéis do governo, ficasse 10 anos deitada numa rede e, ao final desse tempo, ela terá dinheiro para comprar 2 casas, sem ter feito nada, ficando 10 anos deitada numa rede. De onde que vem essa outra casa? Qual é a magia? Qual o feitiço que produziu essa outra casa? E aí a gente chega na quarta questão, que é o dreno geral de recursos do Estado, que impossibilita garantir condições de vida dignas imediatamente e que mantém o país no atraso que ele vive há 4 décadas, atraso em termos econômicos. Esse dreno impede, por exemplo, que o Estado invista fortemente em saúde, em educação. Em educação, nós temos a destruição da educação pública, praticamente depois da pandemia, que não foi recuperada. Em saúde, felizmente, nós temos o SUS, uma conquista importantíssima, mas o SUS não representa, não expressa o seu projeto original. E as dificuldades para marcação de consulta, por exemplo, dificuldades para fazer exames, levam uma parte muito importante da população a recorrer aos planos de saúde que tem todos esses problemas que o Glauco colocou. E, por fim, e além de não termos serviços públicos, não temos infraestrutura há muito tempo. Nossa infraestrutura está extremamente atrasada. As pessoas saem das periferias e perdem 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Nós não temos redes de trem, quando os mexicanos, por exemplo, que têm uma economia semelhante à nossa, um território muito menor que o nosso, estão reconstruindo as ferrovias com 5 novas linhas de trem. Nós não temos metrô. Podemos comparar com a China, onde se construíram só na capital, em Pequim, 20 linhas de metrô no último século. Isso tudo nos leva, para concluir, a perguntar: podia ser diferente? O governo e o Banco Central tinham alternativas em relação a elevar as taxas de juros? Eu acho que isso nos remete a um dos elementos essenciais para a avaliação do governo Lula III. Esse governo é extremamente acomodado às pressões que ele sofre, as pressões da Faria Lima e as pressões do Congresso Nacional e do conjunto das instituições. E ele é mais refratário do que os 2 governos Lula anteriores a mobilizar a sociedade,
a debater os problemas nacionais com a sociedade, apresentar outras alternativas, apresentar os problemas que ele enfrenta, os obstáculos que ele enfrenta, e a dizer que há caminhos distintos desde que haja ação política do conjunto da sociedade. Por fim, isso tem um lado positivo nessa decisão desastrosa, talvez, que é sugerir que recursos existem. O Estado brasileiro paga, o Estado brasileiro cria $1 trilhão por ano para pagar a Faria Lima, para pagar ao baronato financeiro. Há recursos para um projeto de reconstrução nacional. É preciso ter o projeto de reconstrução nacional. É preciso mobilizar a sociedade por esse projeto. Um projeto, por exemplo, que garanta o saneamento para todos, que garanta a despoluição dos rios urbanos, que garanta a escola pública integral para todas as crianças e adolescentes, um projeto que resgate a ideia inicial do SUS. Em meio a essa tristeza, esse fato triste, é possível levantar a esperança de que, numa outra situação, a gente consiga reconstruir um projeto de país e reconstruir o país. De certa forma, o Paulo vai falar algo que está muito relacionado a isso, que é a transformação do nosso modelo agrícola, né, Glauco?